Hello! Titia voltou. Olha, gente, a verdade deve ser dita de forma amorosa. Muitas vezes, muitas pessoas confundem as coisas e acham que a verdade precisa ser jogada na cara, sei lá, sabe, de uma forma agressiva. E não precisa nada disso. Veja, vamos até fazer aqui uma associação, né, com tudo que está acontecendo e com as verdades que a gente sabe que serão reveladas aí, né? Vamos dizer aí uma verdade mais global. Nós acessamos essas mensagens, essas verdades duras, mas elas foram transmitidas. Algumas das pessoas que trouxeram essas mensagens são pessoas amorosas. E isso nos ajudou a lidar com essas notícias, não são nem notícias, informações, de forma que a gente pudesse digerir aquilo tudo. E é dessa mesma forma que talvez a grande massa também tome conhecimento. Só que eu acredito que mesmo sendo transmitida de uma forma cuidadosa, o impacto vai ser grande. Eu sempre disse aqui que nós tivemos tempo, eles não terão. E eu acredito nisso. Por mais que haja cuidado da parte da aliança, dos amigos, seres, das equipes espirituais, a gente sabe que vai chegar um momento que essa verdade precisa vir à tona. Mas por mais impactante que ela seja, ela virá de forma amorosa. Ele falou assim tão lindamente, né? Que Jesus sempre disse a verdade, mas sempre fez com ternura. Né? E é verdade. Dentro daquilo que a gente conhece, né? Não há problema algum em dizer a verdade ou em se dizer as coisas. A grande questão está na forma como se fala. Existem pessoas que carregam, sei lá, tanta dor, ou tanto ódio, tanta amargura dentro de si, que saem disparando isso em tudo que elas dizem, em praticamente tudo que elas fazem. E realmente não há essa necessidade. Você pode realmente, muitas vezes, transmitir uma informação para uma pessoa ou uma notícia que não é nada boa, mas se você o faz de forma amorosa, o impacto é minimizado, sim. Ele deu o exemplo até dos animais, né? Fale com um bichinho. E é verdade, o que a gente vê hoje, né? Com os animais, principalmente os animais domésticos, é uma coisa impressionante. Esses bichinhos só faltam falar. O amor é uma força que realmente cria e cura. Como ele disse, como é que uma força que cria não vai curar? É tão óbvio isso e a gente tem uma dificuldade danada de assimilar isso. E o exercício, esse exercício de amor ou pelo amor, é o caminho para a gente desenvolver essa confiança também nesse poder de cura. O mundo é dos despertos, não é dos espertos, como nos fizeram acreditar. E desperto é todo aquele que olha para dentro. É todo aquele que descobre e acessa a sua verdade. E que não precisa ficar jogando na cara de ninguém a sua verdade. Que entende que a sua verdade é a sua verdade.
não necessariamente a verdade do outro. Embora alguns pontos possam coincidir, cada um de nós tem a sua. É bem o texto que ele fez, falando da verdade, né? O conversar com pessoas, o falar, o se expressar de forma amorosa, é uma ação que, inclusive, dá à pessoa que está ouvindo condições realmente até dela se sentir acolhida, dá a ela ferramentas em que ela possa se sentir confiante, inclusive para falar. E dessa troca, eu diria que situações mágicas podem acontecer. Existem hoje, principalmente, né? Hoje a gente vive um mundo onde existe uma liberdade muito maior de expressão do que há um tempo atrás. E tem gente que acha que a liberdade de expressão, assim como a verdade, é o pé na porta. Eu tô mesmo, eu faço mesmo, eu não tô nem aí que se dane. Eu tô para dizer para vocês que até um tempo atrás eu tava pensando mais ou menos assim, até que a ficha caiu, né? Não precisei tomar burdoada da vida. Eu acho que um pouquinho antes eu consegui abrir os olhos, a mente e entender que não precisa disso. Porque você imagine a energia que você emite ao ser agressivo com uma pessoa e o quanto isso impacta na outra pessoa, reverbera e volta. Que círculo, né? Desagradável, para não dizer outra coisa. E desnecessário também. Eu acredito que pensar antes de falar é fundamental. É indispensável. Para nos poupar, principalmente. Para poupar os demais também. Veja que até para dar uma notícia de um problema de saúde sério, existem várias formas. Existem aqueles que, né, jogam a informação como se do outro lado não existisse um ser humano. E existem aqueles que têm um poder de acolhimento tão grande que mesmo uma notícia impactante, ela é recebida, né, de uma forma mais serena. Eu acredito que o exemplo de Jesus será sempre o referencial, um referencial de comportamento, um referencial de amorosidade, de fraternidade, de acolhimento. Jesus acolhia almas. Jesus não enxergava homens, mulheres, crianças. Ele enxergava almas. Ele ia muito além do aspecto físico, financeiro, religioso. Jesus olhava além dos rótulos. Talvez tenha sido, pode ser um exagero da minha parte, mas talvez tenha sido o único que conseguiu enxergar além dos rótulos. E enxergando além dos rótulos, ele sabia que cada ser era um universo, uma bagagem. Não era só aquela aparência ou aquela situação momentânea. Jesus foi um ser humano fantástico, porque é um espírito, um mestre extraordinário. E nós podemos, sim, seguir o seu exemplo como ser humano e como mestre, como alguém que tinha o dom da cura através da amorosidade.
O dom de mostrar à pessoa que ela era capaz de se curar. Para mim, isso é o mais significativo. Você crê? Ele perguntava e a pessoa dizia, eu creio. Vai, a tua fé te curou. Quando ele saía nas peregrinações não, né? Na missão dele, e era acompanhado tanto por aqueles que o queriam ouvir, como os que estavam ali só para espionar para o sistema, ele sempre foi ele mesmo. Ele nunca deixou de ser o que ele é. E com certeza ele sempre fez o seu melhor. E esse para mim é o maior exemplo que fica. E ser você mesmo é ser verdadeiro. E quando você é você mesmo e você é verdadeiro, você consegue dizer a verdade com amorosidade. Porque você não está em competição com ninguém onde você se acha o bam, o sabe-tudo, que precisa ficar jogando verdades na cara dos outros. Ele falou um negócio aqui que eu até grifei. Um momento, por favor, um momento. Saber sem sabedoria não adianta nada. É só saber. Sem prática, não adianta. Saiba usar o que você sabe. Utilize o que você sabe. Aí sim, vai valer a pena. Ouvir, o negócio do arroz. Se vocês pesquisarem aí pela internet afora, vocês vão ver um experimento que o Masaru Emoto fez. O mesmo que fez o experimento da água, submetendo as moléculas a palavras, né, e músicas, com uma temática amorosa e a outra, né, uma temática mais densa. É o experimento do arroz, a mesma coisa. Existe também um vídeo de um menininho, tem anos, acho que o menininho deveria ter uns 7 anos, e ele pediu para a mãe comprar 2 vasinhos de flores, iguais. E todos os dias ele ia num vasinho e falava com a florzinha, você é muito linda, você é muito bonita, você não sei o quê. Ele regava do mesmo jeito ambas, os mesmos cuidados físicos que ele tinha com uma, ele tinha com a outra. Porém, para uma ele dizia, né, palavras bonitas e para outra ele esculachava. Você é muito feia, você é horrorosa, você é isso, você é aquilo outro. Adivinha o que aconteceu? A florzinha que recebia elogios floresceu. A outra, coitada, não se desenvolveu. Tem gente que fala que esse experimento do Masaru Emoto, inclusive, é pseudociência. Hoje, a gente sabendo o que é a ciência, a gente ignora esse tipo de coisa. Mas faça você mesmo, como disse o Vital, faça teste. Pega aí um pouquinho de arroz e coloca em potinhos diferentes. Só que o do Masaru Emoto, ele escreveu a palavra eu te odeio e colou em um, e outro eu te amo e colou no outro. E todos os dias ele repetia aquilo. Faz lá, larga os potinhos lá, você vai ver. Você vai ver, eu tô andando muito mineira. O A é ó. Faça com uma planta como esse menininho fez. Né? São coisas que você tem condições de ver, são visíveis, né? Você não precisa de telescópio, nada disso, como da molécula d'água. Faça. Falar de coisas positivas é óbvio que eleva as frequências. Isso já foi martelado bilhões de vezes. Assim como falar de coisas negativas, né, baixa a frequência. E mais do que o falar é a forma que se fala, né? Como a gente falou agora, às vezes até para transmitir uma notícia,
A transmissão amorosa ajuda a impactar, a diminuir o impacto. É que tem gente que tem assim, um prazer sádico de transmitir más notícias. Você vê a satisfação estampada no rosto da pessoa. Eu não entendo isso. E tem assim um ranço de transmitir boas notícias que eu vou te falar. Mas vamos lá, vai. O arroz... esse negócio aí que ele falou, né, do algoritmo e tal, né, que ele entrou no mercado, dali a pouco... Gente, isso é uma afronta, né? Você quer ver uma coisinha aí que... Eu acho que eu até já comentei, que me incomoda? No final do mês, aquele relatório do capiroto mostrando onde você esteve, porque eles, né, te monitoram o tempo todo. Eu não vejo a hora dessa palhaçada acabar, viu? Um momento. Gente do céu, tem uma hora que foi me dando aqui um soninho nessa voz do Vital, que eu começo a escrever que depois nem eu mesma entendo essa letra, meu pai. Eu preciso de um tradutor aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu não tô entendendo nada. Pai amado. O negócio dos terapeutas, né? Veja que o Vital falou no vídeo, no texto de quarta, né, da humildade, e ele usou o exemplo de Jesus também, para falar justamente que era a amorosidade dele, a forma como ele falava, era a energia dele que fazia, né, todo o trabalho. Então, um profissional que trabalha com cura, é óbvio que o conhecimento conta, mas a intenção, o amor que ele dedica àquilo, sem sombra de dúvidas, faz toda a diferença. Muito, como eu costumo dizer, é muito mais do que protocolo. É muito mais do que protocolo. É importante que a gente... Por isso que nós somos curadores, né, de nós mesmos. Porque se a gente tem a intenção, se a gente tem o amor, se a gente vibra na cura, a gente trabalha nessa cocriação. E à medida que a gente vai entendendo esse poder que nós somos, a gente vai percebendo que realmente, quando se fala aí dos pilares da ascensão, o amor, o respeito, a compaixão, o perdão, a alegria e tantos outros, puxa vida, isso vai ficando tão claro e a gente vai percebendo que chega uma hora na vida da gente que a gente já não tem necessidade nenhuma de querer que o outro acredite numa verdade que a gente já entende que é só nossa. E se porventura a verdade dele for parecida com a nossa, no momento exato, isso vai se convergir para o mesmo ponto. Mas talvez tanto ele quanto nós tenhamos ainda algo a corrigir, caminhos a percorrer antes de convergir para esse mesmo ponto e está tudo perfeitamente bem. Ninguém está aqui disputando verdade, gente. Existe uma verdade absoluta? Existe. E ela vai ser revelada. O Apocalipse está aí, a gente está vivendo o Apocalipse. Que nada mais, nada menos significa o quê? Revelação. Até isso eles distorceram, que é o que eles sabem fazer assim, com maestria. Agora, como a gente vive a era da luz, a era de Aquário, não fica nada oculto. Mais do que a gente está vendo aí, coisas que a gente nem imaginava que aconteciam, estão diante dos nossos olhos. Antes estavam só nas informações, né? Agora estão diante dos nossos olhos, muitas delas. Lidar com a verdade é desconfortável, muitas vezes. Mas há que se lidar com uma verdade, né? Com o desconforto da verdade do que com a ilusão, né? O falso conforto da mentira. Porque senão é complicado. Por isso que muitas estruturas estão ruindo,
E vão desmoronar mesmo, porque o que é da mentira não se sustenta. Tem um texto do Vital que tem um título assim, tudo que não presta se destrói por si mesmo, uma coisa assim. É a verdade, é questão de tempo. Sempre que nós pudermos, sempre que nós tivermos que lidar com algo, que a gente seja sempre verdadeiro, mas que a gente se lembre que não precisa de certas energias ou sentimentos para ser sincero. Veja que um único momento em que Jesus foi enérgico foi contra os mercadores, né, do templo. É o que conta as escrituras. Mas ele foi enérgico. Às vezes as pessoas confundem pessoas enérgicas com pessoas agressivas e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Confundem energia e violência. O fato é que quando a gente tem a sensibilidade de falar a verdade, mas de forma amorosa, é até um alívio falar. Porque é o que eu disse, algumas verdades são desconfortáveis, mas mesmo assim elas precisam ser ditas. E como se não bastasse o desconforto, ainda precisa ser, né, por uma via torta? Não, não precisa. Então, antes de falar qualquer coisa, que a gente realmente coloque o coração à frente, no sentido de sermos guiados por essa bússola, né, que é o amor, é o chakra do amor, da compaixão. Porque o mundo já tem gente muito ferida. Aqueles que têm consciência, apesar também das suas dores, já estão num patamar onde conseguem lidar com essa questão da amorosidade de forma mais consciente. Portanto, que a gente o faça. Amor é cura. Que a gente possa curar através das nossas palavras. Naquilo que a gente expressa, nas verdades que a gente precisa muitas vezes dizer, quando alguém nos pede ou nos procura. Também não adianta sair por aí, né, bombardeando todo mundo. Tem gente que não quer ouvir o que você tem para dizer, isso está tudo bem. Mas aquele que quer, acolha. Seja honesto, mas sem perder a ternura. Tá bom, minha gente? Fica esse comentário sobre o áudio, né, do Vital, que por si só já falou muito bem. Amor, carinho, respeito pela alma humana, pela vida humana, pelo ser humano. Ah, mas tem gente que não vale nada, não. Mas você vale, amiguinho. Como disse o Vital, deixa o outro pra lá, o outro é o outro. Cuida de você, da tua frequência. Não permita, não se contamine. O que ele falou de contaminação? Né? Por notícias, né? Por pessoas. Não se contamine pela ação do outro. Seja você, continue no seu centro, na sua amorosidade. Seja você mesmo, faça o seu melhor e ó, mire no exemplo do mestre, que tanto nos ensinou através do amor. Tá bom, minha gente? Vital, meu querido, aquele abraço para você. Carregado de luz e de gratidão. Que Deus te abençoe. E a vocês, meus queridos, bom final de semana. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais um conteúdo aqui para vocês. Um beijão, gente. Se cuidem.